Pois é, Brasil! Nos dias 15, 16 e 17 de julho aconteceu o Mundial de Jogos de Luta lá em Las Vegas, a Evolution. Eu tava lá, mano. Hey, Sarda. What's up? I'm Tekamundo Games. It's me, Justin Wong. We're here at Evolution 2016. Você talvez acompanhe a Evo há algum tempo assistindo o stream em casa e pode ter se perguntado, como será que é o evento por lá? Bom, é um negócio muito louco por vários motivos. A Evo é uma competição aberta. Todo mundo que quer chegar ao grande palco das finais tem que se inscrever e jogar normalmente. Justamente por isso, e por causa do histórico dos arcades dos jogos de luta, é que o evento tem um feeling absolutamente diferente dos campeonatos de esportes tradicionais. Esse ano foi a primeira vez que o evento aconteceu em 2 lugares. Na sexta e no sábado, as classificatórias rolaram no Las Vegas Convention Center. E, ao contrário do glamour dos ballrooms dos hotéis de Vegas dos outros anos, esse lugar tinha uma pegada mais próxima ao que estamos acostumados a alguns eventos de game e de anime aqui no Brasil. Um galpão gigantesco, enorme mesmo, com centenas de estações de jogo, onde todos os melhores do mundo estavam lá tentando ser campeões depois de anos e anos, horas e horas de intenso e extremo sacrifício. E aí, você acaba vendo muita coisa que só dá pra ver ali mesmo, como o Daigo bocejando, a Chocoblanca jogando, esse Ryu aí depois da febre amarela, ou então um stand da própria Sama, a maior fabricante de peças de arcade desde 1982, quando começou no Japão. Todo mundo é absurdamente acessível. Você consegue chegar e conversar com, por exemplo, o futuro campeão mundial de Melee 2 dias antes dele competir. It's cool that I can play Melee as a second career right now. It's cool that I can be recognized for what I love doing and be the best Jigglypuff. And I've wanted the #1 title in the world for a very long time, and I've had a really good year. So I've been getting closer and closer every single year. And with my coach, he's helped me out a lot. And so I think that I'm very close to having the world title. So I won't stop until I get it. E aí no domingo, você vê o mesmo cara, sentado no chão, treinando o Smash Melee em um emulador, para horas depois assistir alcançar o sonho que estava há anos buscando. Not only that, but the very end of the first set and the second set of grand finals. E esse sonho não é fácil, nem um pouco. Se você acompanha qualquer tipo de esporte competitivo, talvez tenha a ideia do sacrifício necessário para chegar lá. Nos games, não é diferente. E talvez você já tenha sentido vontade de desistir, que não dá mais pra ganhar daquele seu brother muito melhor que você. Todo mundo já sentiu isso, até mesmo Chris G, 2 dias antes de ser o campeão mundial da Evo de Marvel 3. You know, again, it sucks for a lot of people who do this and lose, but at some point, like if you keep grinding, it starts to click, and you start to become that player that you see online, you see on Twitch and stuff. And for me personally, from being just a person who liked playing video games to here I am now, like I did sacrifice a lot, and I probably will keep sacrificing in the future. But at the end of the day, it's what makes me happy. It's what makes all of us happy. And I plan to keep doing this. Não dá pra desistir, não dá mesmo. Você já ouviu falar no Broly Legs? O cara é um puta jogador de Street Fighter e devido a uma doença rara que atrofiou seu corpo, precisa jogar com a boca. Apesar de todas essas dificuldades, a estrada da vitória e da dedicação de Broly não é diferente da de qualquer outro competidor. Right, being a gamer, a fighting gamer, you have to put in the work. You have to go into training mode. You have to play against other players. You have to always try to improve. I, will go through, 4 or 5 hours of training and still not think that I'm the best, or still not think I'm even good enough to compete in a tournament. I'm never, satisfied with what I, currently am at skill-wise. So it's always trying to move forward and learn and see what mistakes you make and eliminate as much weaknesses as you can, because my goal is to be the best, and my goal is to prove to others that no matter what disadvantage I have, I'll always be able to just be the best and really prove that I can be one of the best fighting game players in the community. Aliás, não é diferente mesmo. Se liga só o que o top 8 em Street Fighter V e top 1 em carisma no mundo todo, Eli Joe disse. And obviously, anyone that wants to play or is thinking about getting into the scene, I highly recommend you come, man. It's a beautiful place, as you guys can see. We've grown so much, and there's probably more to come. So don't get discouraged about playing and losing. It's part of the process. It's part of getting good. So you just take it one day at a time and just don't stop. There's no reason to stop because the scene isn't stopping. So people shouldn't stop either.
E aí, Serda, tomando um suquinho aí, café da manhã, como é que é? Aqui, ó. Didimocó, entendeu? Didimoco? Didimoco, pra já... a galera ficar ligada em altas atrapalhadas já. E a história da Evo é tão longa que se confunde com a história de vida de muitos jogadores, tendo um significado ainda mais profundo para muitos deles. O Tokido mesmo já tá colando por lá há 15 anos. In my life? Yes, maybe it was 15 years ago. First time I came to Evo, so I won. So it was I was very happy. So maybe that experience make me keep on playing fighting game. A mesma coisa acontece com um dos criadores do evento e uma das maiores lideranças da comunidade de jogos de luta no mundo todo, James Chen. O cara, assim como muitos de nós, tem um sonho. I always give this analogy that, you know, if you watch a SportsCenter highlight and you see LeBron James like dribble down the court and like just like dunk on posterize somebody, you already just are like, okay, he's an amazing athlete, that was amazing. But when you talk to average people about fighting games, they're like, oh, aren't they just mashing buttons? Like, they don't understand it yet, and if we can get, I just want to get it to the point where when people see highlights of fighting games, they too can just be like, oh, I saw this happen, obviously they're really good. You know what I mean? That they have some sort of skill. And if we can get to a point where I feel like the world appreciates fighting games at that kind of level, even for casual people, I think, you know, that's kind of what I'm striving for, and that's one of the things that keeps me going with this. E a Evolution cresceu tanto que já não é mais ignorada pelas produtoras. Pelo contrário, ela é tão respeitada que a SNK estava por lá mostrando o KOF 14 e a Bandai Namco, com muitas estações de Tekken 7, levou até o gerente de marcas da produtora, Marco Religioso, que aproveitou para falar do novo game que chega no começo do ano que vem e ainda por cima deu ali a sua cutucada no rival Killer Instinct. Alright, so, you know, being here at Bandai Namco, you know, obviously Tekken is a very, very important title to us. It's coming out in early 2017. But, you know, to be at EVO is a very, very special thing just because this is like the pinnacle of the fighting game community. These are like our core fans. These are like the heartbeat of Tekken. And it's amazing that, you know, we can bring Tekken to this crowd, even though the game's not even out on console yet, but yet we have over 540 people actually coming and entering to compete. You know, Tekken actually beat out Killer Instinct in EVO this year as well. So it's amazing, and it's a wonderful thing that we can do these type of things for the fan base right now. Mas não adianta, cara. Pode ter produtora, pode ter Tokido, James Chen, Daigo, podia ter até o Ryu lá sambando o tema da Beija-Flor, que ninguém ia imitar mais do que o pai do Joe, falando sobre como é ser pai de um jogador e como os pais deveriam enxergar os filhos que se dedicam de maneira séria aos games. It's a shame that the parents do put time into children that play soccer and football and lacrosse, and they go and they stand out in the rain, but I know very few parents that if they have a child that's interested in games of any kind to any kind of competitive level, that they kind of shy away from it. They should really get more involved because it's probably one of the few sports and wonderful communities where people will lose to someone and then stand up and cheer for the person that just beat you and wish them well in winning. Fala aí, dá uma apertada no coração ouvir ele falar, né não? Bom, então faz assim, galera. Logo logo a gente publica aqui a nossa entrevista com a lenda Daigo Umehara e também eu conto pra vocês como eu fui no torneio, com direito a algumas das minhas partidas, beleza? Se você curtiu o vídeo, ajuda a espalhar a palavra dos jogos de luta enviando os nossos vídeos da EVO 2016 pros amigos, deixando aquele like maravilha nesse vídeo aqui e inscrevendo-se aqui no Tecmundo Games. Meu nome é Guilherme Sarda, muito obrigado pela companhia de todo mundo e até a próxima.